Bom pessoal, boa noite. Agora novamente estamos aí para dar continuidade no tema passado, que foi comunismo. Hoje eu vou falar sobre o socialismo, que nesse tema tem, pelo menos até onde eu consegui perceber, tem duas vertentes principais. Uma que diz que o socialismo é pura e simplesmente igual ao comunismo, não tem muita diferença, ele só tem diferenças na maneira que ele se expressa. E a outra vertente é que eles têm diferenças, desde a sua base até na maneira que ele se expressa também. Vou tentar não me alongar hoje, ser mais curto, porque eu sei que todo mundo tem um pouquinho a contribuir, todo mundo tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto, então vou procurar não me alongar demais, para ter mais tempo para a gente conversar, que essa parte é bem legal, né? Então eu vou começar por recapitular um pouquinho do tema passado. A gente viu ali o começo do comunismo, desde da sua raiz filosófica com Marx, as suas influências, que foram o materialismo e a dialética principalmente. O materialismo ignorando totalmente a espiritualidade e a existência de Deus, porque já que tudo vem da matéria, Deus, se fosse da matéria, estaria datado. Então, se ele está datado, ele não é Deus. Então, é uma impossibilidade a existência de Deus dentro da matéria. Então, o materialismo ele deleta Deus da jogada. A outra parte importante que a gente viu foi como que se deu a primeira revolução comunista, a principal, né, que foi a Revolução Russa, no Império Russo, derrubando o Império, causando realmente uma revolução que mudou a história da humanidade, talvez dos últimos marcos aí da história contemporânea, tal qual a Revolução Protestante. A gente não consegue entender muita coisa da atualidade se a gente não conseguir olhar bem o que aconteceu tanto na Revolução Protestante quanto na Revolução Russa, porque principalmente hoje em dia, que a gente está muito exposto à política, ela quase que dita o nosso debate diário, o noticiário, ela dita quase tudo. Então tudo que a gente vê na política hoje, a sua raiz está indiretamente ou diretamente ligada à Revolução Russa. Então a gente viu como que se deu mais ou menos ali no Império Russo, como que se foi a Revolução, principalmente vendo a história dos três nomes principais que eu trouxe, como Trotsky, Lenin e Stalin, cada um com a sua especialidade, mas os três igualmente insanos, né? Cada um com a sua peculiaridade, mas os três insanos. A gente vai ver que conforme o tempo foi passando, essa insanidade ela não desapareceu, ela só mudou, ela só se refez, ela se reformulou, mas essa insanidade continuou em várias pessoas, várias personalidades que a gente vê, que a gente ouve falar até hoje. Então essa foi a história que a gente viu na formação passada. E depois que aconteceu a Revolução na Rússia, esse mal, né, conforme foi dito por Nossa Senhora de Fátima, se não fosse consagrado ao coração imaculado de Maria, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. E foi o que aconteceu. Ela não mentiu quando disse que aconteceria a Primeira Guerra Mundial, ela não mentiu quando os erros da Rússia se espalhariam. E realmente aconteceu. A gente viu ao redor do mundo se espalhar revoluções por vários países, principalmente depois do término da Segunda Guerra, que foi ali onde teve o racha de disputa de território entre o eixo ocidental e o eixo da União Soviética. A gente viu revoluções estourando pelo mundo inteiro, uma aqui perto da gente, relativamente perto, Cuba, que hoje a gente está vendo aí uma revolta da população contra o governo de Cuba, e os partidos políticos, as personalidades políticas mais influentes da esquerda brasileira, a gente vê uma nota até um pouco bondosa com o que está acontecendo lá, com o governo de lá, mesmo a população dando a cara para bater contra a polícia de Cuba, que dizem que 4 a cada 5 pessoas de Cuba são agentes a favor do governo, a favor do partido. Então você imagina o desastre ou a tortura que pode ser você se rebelar contra um partido que você não sabe quem é ou quem não é pertencente ou vigia do partido. Pode ser um desastre.
Então, toda hora isso te joga para baixo e te limita, né? Bom, uma outra reflexão que eu quis trazer hoje é a importância da consciência ou da cultura nesse sentido, do porquê, se eu sou um católico, por que me interessa saber do que aconteceu na Rússia ou não, do que aconteceu depois, queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, por que isso me interessa? Isso realmente, o conhecimento disso não vai levar a gente para o céu, ele talvez possa auxiliar da gente não cair nas armadilhas. É como talvez um conhecimento filosófico, ele não vai te auxiliar exatamente para você chegar ao céu, mas ele talvez vai te auxiliar para você não cair no conhecimento, em armadilhas do conhecimento, como a gente vê muito hoje, porque em épocas que a gente vê uma linguagem totalmente desvirtuada, uma linguagem totalmente ideológica, ela foi feita justamente para ter armadilhas e pegar a gente. E a gente não perceber, esse é o intuito. Se a gente percebe que a gente está sendo pego, que a gente está sendo levado em conta em direção a uma ideologia, a gente não serve mais para eles. A gente serve quando a gente é um idiota útil que não percebe que está sendo usado. Então, essa consciência que a gente desperta a estudar esses fenômenos serve simplesmente para a gente diminuir talvez a quantidade de vezes que a gente pode cair. Por exemplo, hoje com a internet a gente está muito sujeito a isso. A gente recebe um texto, uma nota, um vídeo, um livro novo que saiu. Se a gente não ter essa consciência, se você for alimentar a sua curiosidade, você pode acontecer de cair em armadilhas. Então a gente tem sempre que estar bem informado, ou ter uma consciência espiritual avantajada, ou ter um conhecimento básico desses fenômenos para a gente não cair nessas armadilhas. Aqui eu coloquei outro tópico para falar com vocês, se o capitalismo é bom ou ruim. Isso eu pessoalmente eu não tinha uma resposta, eu dediquei sim um tempo de reflexão sobre o assunto, eu não tinha uma resposta básica para dar para vocês, mas eu fico com a resposta que foi dada pelo padre Paulo Ricardo, que diz que o capitalismo em si, que é a economia, ela em si não é boa ou ruim, ela é sim um meio. Se vocês conseguir usá-la para o lado mal, ela vai causar muitos males. Você saber usá-la para o lado bom, ela pode trazer bondades também. Então ela pode servir como um meio. Depois que acontece a revolução na Rússia, termina a Segunda Guerra, revoluções se estouram pelo planeta todo em vários países. Um desses países é a própria Alemanha, que tinha perdido a guerra, então metade do território ali de Berlim é dividida para o bloco ocidental e metade para a União Soviética. E foi aí que teve a construção do Muro de Berlim, para separar esses dois territórios. Até que, como eu havia dito, você ter uma economia comunista é muito complicado, porque você está jogando, já que você pretende controlar toda e totalmente a economia, por exemplo, se você é um partido, um indivíduo do partido que pretende controlar toda a economia, você vai ter que fazer o cálculo de preço e o cálculo de tudo que vai acontecer na economia do país inteiro. Ou seja, imagina um político ou um estadista tendo que prever e calcular, quantificar todos os produtos de todas as lojas, de todas as cidades de um país gigantesco que sozinho é 1/6 do território mundial, que é a Rússia. Imagina um estadista tendo que calcular isso, é impossível. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a deixar ou incentivar algumas personalidades a serem capitalistas de fato, isso dentro do comunismo, porque o cálculo desse preço é impossível. Para vocês terem uma noção, não sei se vocês são introduzidos nesse tema, mas para você fazer um cálculo de preço, por exemplo, de um supermercado, se você conseguir fazer uma equação que prevê todos os movimentos da economia, estações do ano, tudo, você conseguir fazer uma equação matemática disso para o dono do supermercado, você literalmente vai ficar milionário, porque o supermercado ele nunca mais vai ter que se preocupar com ter que ficar calculando o preço de cada produto que tem no supermercado. Se você conseguir fazer essa equação para ele, ele vai comprar, provavelmente vai comprar de você por uma quantia gigantesca,
porque ele vai economizar muito tempo tendo que calcular tudo. Então, imagina isso aplicado a um país, é impossível. Então, exatamente por isso que capitalistas começaram a surgir da Rússia. Tanto é que quando caiu a União Soviética, a máfia russa era riquíssima. Vários capitalistas de lá, que saíram de lá, eram riquíssimos também. Então, como é possível num país que se pretende a controlar totalmente a economia pelo Estado, como é possível alguns indivíduos terem muito dinheiro, né? Serem capitalistas e terem muita renda, muito acúmulo de renda? É porque o partido escolheu assim, porque eles não deram conta de controlar a economia. Então, eles permitiram essas pessoas, ou escolheram essas pessoas justamente para serem ricas. E é o que a gente vê hoje na China. Ela não é um totalmente livre mercado, livre comércio, por exemplo. Ela escolhe os comerciantes que vão ficar milionários, ela escolhe os comerciantes que vão fundar lojas para a gente escolher, para a gente comprar por aplicativo de celular. Eles são escolhidos a dedo. Inclusive o dono do AliExpress está sumido há 6 anos por uma discordância com o partido. Só que o AliExpress não deixou de existir. Ele pertence ao partido. A personalidade que fundou e a personalidade que vai ser a cara da loja, ela vai mudar, provavelmente vai mudar. Mas a loja vai continuar sendo do partido. Então, isso sempre ocorreu. É uma hipocrisia, sim, a gente começar a pensar nisso, é uma hipocrisia, sim, mas isso sempre existiu. Isso sempre vai existir, porque a economia comunista ela não existe. Ela nunca existiu. Ela nunca se propôs a existir. Ela simplesmente foi um meio de poder, um meio de chegar ao poder. Você chega à população em geral, diz a elas que elas têm direitos que elas não possuem no momento, que elas estão sendo exploradas e que elas deveriam ganhar mais. É óbvio que você está incitando um movimento de massa. Você não está despertando nela uma consciência moral, uma consciência de conseguir ver o mundo real que está em volta dela. Na verdade não, você está pura e simplesmente empurrando ela num sentido que você quer. Esse é um meio, essa é a mente revolucionária. Eu discordo do Leandro Carnal, aquela mula que diz que o demônio foi o primeiro empreendedor. Eu acho, na minha humilde opinião, que o demônio foi o primeiro revolucionário, não o primeiro empreendedor. E essa mente revolucionária ela aparece diuturnamente na nossa sociedade, através de políticos, como eu já falei antes. Até voltando lá, que eu abri um parênteses aqui meio grande, voltando lá para o Muro de Berlim, depois que terminou a Segunda Guerra, essa parte de Berlim que ficou para a União Soviética, ela começou a entrar em colapso. Todas as pessoas passando necessidade, e elas no outro lado do muro, elas sabiam que o lado ocidental estava com uma economia justa, estavam votando, estavam na sua vida plena. Então começou a despertar novamente um movimento de massa. Todas as pessoas queriam se rebelar, até que teve um dia que as pessoas saíram de casa à noite para derrubar o muro literalmente na unha. Que esse muro foi construído para impedir que as pessoas saíssem do comunismo e fossem para o lado ocidental, para frequentar uma economia de um país livre. Então as pessoas literalmente derrubam um muro gigantesco na unha. Isso foi o que aconteceu. Esse foi só o caso de Berlim. Aí foi um baque gigantesco. Aqui eu trago uma reflexão também do livro A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Esse livro junto com a da Ana Campanholo, que a Juliana citou, para mim deveria ser traduzido para o inglês, porque eu acho que é um dos melhores livros talvez do século brasileiro. Muito bom. Corrupção da Inteligência. Ele traz uma reflexão sobre a ótica dos comunistas da época. Por exemplo, imagina a cena: você é um comunista que você normalmente não vai mudar de opinião nenhuma. Você liga a televisão e você vê as pessoas fugindo do comunismo, derrubando o muro com as próprias mãos. Você praticamente está vendo seu mundo inteiro ali desabar. Então, olha o que aconteceu com os comunistas da época. Olha o baque
olha o baque moral que eles tiveram na época, deve ter sido gigantesco realmente. Só que se a gente pensar, a gente vê a índole das pessoas, daquele, por exemplo, de Stalin, Lenin, que eu citei na semana passada, a gente analisa a índole daquelas pessoas e pensa nos seus sucessores, né? Essas pessoas não deixariam existir um vácuo de poder ou simplesmente virar as costas e admitir, errei. Isso jamais vai acontecer. Então eles simplesmente voltaram para casa, reformularam o que já existia, viram o que tinha de errado, viram que estava dando certo e tentaram achar uma outra maneira. Aí é que eu acho que se encaixa, na minha humilde opinião, que se encaixa o socialismo. Foi aí que ele começou a mudar de cara, começou a mudar a sua estratégia. Por quê? Eles, na experiência que eles tiveram na União Soviética, eles perceberam que a economia comunista realmente não existe. Ela é simplesmente uma cenoura de burro que é feita para você seguir algo que está na sua frente sem perceber. E eles começaram a pensar, o que a gente faz agora? A gente desiste? Não, a gente tem que achar um outro meio. Espera, se não tem maneira da gente vencer ou fazer ou construir um outro método de economia, o que a gente faz? Já que o capitalismo realmente dá certo, é ele que existe, a economia está aí até hoje, desde que o mundo é mundo, sistema de trocas está aí para a gente usufruir disso. O que a gente faz? A gente vai usar disso. Lembra que eu falei que o pensamento do Marx era principalmente o materialismo e a dialética? Eles usaram a dialética para isso. Eles infinitamente vão fazer isso também futuramente, que é usar a dialética para achar um caminho, para achar a sua verdade, entre aspas aqui, verdade, tá? Para achar a sua verdade, eles vão usar disso. Então eles descobriram que o segredo, talvez a chave, a virada de chave do assunto é você usar do capitalismo e não se opor a ele, porque as pessoas estão realmente acostumadas a viver no mundo capitalista, que é essa economia de sistema de troca que a gente tem há séculos. Então eles vão usar disso. Voltando um pouquinho, passei um pouco do ponto. Voltando um pouco, nas revoluções que aconteceram ao redor do mundo, esse perigo quase chegou ao Brasil. Ele só não foi implementado no sistema comunista ou até socialista no Brasil por causa da ditadura militar. Eu realmente não sei dar uma certeza, um ponto fixo do assunto, se foi melhor ou pior, porque que a ditadura militar ajudou no sentido e atrapalhou totalmente no outro sentido, porque eles vão lá, tomam o poder para os comunistas não chegarem ao poder de fato. E o que eles fazem? Dão espaço, verba e dinheiro para eles voltarem para casa, estudar e fazer as mentes de toda a mente universitária do Brasil durante décadas. Ou seja, você deu tudo o que eles mais queriam na vida, você deu a eles. Então, por isso que sobre a ditadura militar eu não opino com certeza. Eu não sei se foi algo bom ou ruim 100%. E a nossa política brasileira, depois que acabou a ditadura militar, ela foi principalmente baseada na política russa, um pouco antes da Revolução. Porque um pouco antes da Revolução existia um partido quase que de fachada, para as pessoas acharem que eles tinham direitos, para os políticos acharem que tinham direitos, mas existia assim quase que uma Câmara de Deputados. E existiam muitos deputados lá. E aí foi onde o Lenin decidiu separar esse partido entre bolchevique e menchevique. É daí que vem as duas palavras, que em russo significa maioria e minoria. Vocês lembram que eu tinha falado na formação passada que o Lenin ele tinha fundado um jornal que chamava Ishka, que em russo é faísca? Ele sempre soube jogar com essa coisa de significante e significado, sempre soube lidar com a mente humana sobre isso, na questão das palavras. Então, essa questão também da minoria e maioria era também para dominar o debate público da política diária. Imagina você colocar uma manchete no jornal descrevendo entre o partido que se dividiu entre maioria e minoria.
a maioria quer uma coisa, a minoria quer outra. Ou seja, o debate político quase que inteiramente é baseado no seu partido. Você dividiu a política inteira, resumiu a política inteira no seu partido. É genial, gênio do mal, né? Lógico, mas é genial também. Isso acontece na nossa política hoje. A gente vê aí diariamente, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso abraçando Lula. Esse é o famoso teatro das tesouras, que eles fingem uma oposição um ao outro, mas na verdade eles não são oposição. Eles também podem ter alguma divergência ali, talvez no método, mas não são uma oposição diretamente um do outro. Então eles trabalham quase que, porque chama o teatro das tesouras, porque são duas lâminas com a lâmina do corte viradas para o mesmo lado. Então eles estão em lados opostos, cortando para o mesmo lado. É esse que é o sentido das tesouras. Bom, então tudo isso aconteceu ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Isso influenciou muito a nossa política, mas a virada de chave que ocorreu, principalmente ali depois do Muro de Berlim, mas já vinham acontecendo, tá? A intelectualidade comunista ela nunca parou, porque a revolução marxista ela nunca se propôs ela nunca foi debatida, principalmente, por exemplo, por economistas. Isso passou a ser feito depois que o comunismo começou a existir, que aí foi um mal existente que necessitava ser combatido. Aí sim que economistas, por exemplo, começaram a debater o assunto, mas ele nunca foi tido para intelectuais. Essa economia comunista nunca foi vista para chegar à verdade, nunca teve um objetivo assim. Ela sempre teve o objetivo de quê? Chegar em mentes revolucionárias, chegar em mentes sádicas por poder. E depois que tudo isso se esvai, entre aspas, que o mal só deu uma cochilada, depois ele voltou a acordar, os teóricos continuaram as suas teses, reformulando o comunismo. E no Brasil a gente tem uma influência gigantesca que é do Antônio Gramsci. O Brasil ele é o principal, ele é o país mais gramscista do mundo. Nunca uma estratégia de domínio deu tão certo quanto no Brasil, seguindo Gramsci. E ele veio, ele não é tão recente, por exemplo, 1980, 70, 60, ele é até antigo, ele morreu na década de 40, 50. Então foi Muro de Berlim, pré-queda da União Soviética, ele já pensava nisso aí. Ele pensava que você usar os métodos revolucionários mais sanguinários, na verdade, espantava o público. Porque se você consegue conter o que está acontecendo dentro de quatro paredes, até certo ponto, você consegue fazer uma revolução. Mas depois que essas informações começam a sair, a vazar, qual que é o normal acontecer? São as pessoas se indignarem com o que você está fazendo. Se você está restringindo liberdade, matando pessoas, fazendo campo de escravos, como eu citei na informação passada, que eram os gulags, que são os campos de concentração, você começa a assustar as pessoas. E ele já pensava naquela época que esse não é o melhor método, porque uma hora ou outra as pessoas vão se indignar contra você. Então ele dizia, o Antônio Gramsci dizia, que a revolução deve vir por conquista de território. Mas que território? Território cultural, dentro de cultural, coloque musical, artístico, enfim, vários meios, jornalístico. Você literalmente ocupar espaço, porque você ocupando espaço, você faz o domínio do debate público de ideias. Se você tem esse domínio, você praticamente instaurou uma ditadura de partido, mas sem publicamente admitir que você tem esse domínio. Então as pessoas não vão saber que você tem o domínio. Essa tá a jogada. Isso foi implantado no Brasil. Vários teóricos pensaram nisso, refizeram, baseando nessa teoria de domínio. Isso aconteceu muito no Brasil. Olha que ele morreu em 37 na Itália.
E ele foi preso pelo regime fascista, o Antônio Gramsci. Ele foi preso pelo regime fascista, que ele era também um revolucionário. Esqueci o nome do ditador fascista lá. Perdão, não vou lembrar o nome. Mas o regime fascista então, prendeu ele, deu tudo que ele mais queria: um lugar e tempo para pensar. Prendeu ele por muito tempo. Foi aí que ele começou a escrever os cadernos do cárcere. E é onde está toda a tese e teoria dele de domínio, de total domínio. É algo assim maléfico, tá? Não é Mussolini, exatamente. E é lá na cadeia que ele começa a ter essas ideias de total domínio, e nenhuma delas, vou deixar bem claro aqui, nenhuma dessas ideias ele pensava, por exemplo, num bem. Era totalmente para causar o mal diretamente, tá? Nenhuma dessas ideias ele pensava, por exemplo, a gente tem que dominar a cultura para que aí sim vai surgir uma boa cultura, ou a gente tem que dominar o meio jornalístico para de fato a gente ter notícia de verdade, notícia que importa. Não, ele pura e simplesmente propõe o domínio desses meios por total, para causar literalmente o mal. Que mal? Controlar sua liberdade, é o domínio. Por exemplo, um partido que domina tudo, você não tem liberdade. E a liberdade é um termo que a gente vai, se a gente começar a discutir liberdade, é muito complicado. Por quê? Ele foi mudando de tempos em tempos, principalmente da Idade Média para cá. Se a gente for ver cada época, a palavra liberdade significa uma coisa. Na Revolução Protestante, liberdade, o Lutero quer dizer uma coisa. Na Revolução Francesa, liberdade quer dizer outra coisa totalmente diferente. Na Revolução Comunista da Rússia também, liberdade é usada a esmo de outra forma. Então essa é uma palavra muito complicada, principalmente porque ela foi muito ideologizada. Qual que é o objetivo de quando você propõe uma ideologia, por exemplo, de subverter uma palavra? É exatamente você colocar um escopo ali, tapando o real significado dessa palavra. Porque se as pessoas souberem o significado dessa palavra, pode ser que elas se voltem contra você ou sejam contra você. Então, para você conseguir uma revolução, você tem realmente que desvirtuar esse tipo de palavra. A gente vê no livro 1984 do George Orwell que ele fala sobre a nova língua. Eu não lembro o nome do personagem, mas ele é uma pessoa, um funcionário do partido que trabalha basicamente num jornal, e ele é o responsável por editar, cortar palavras, editar reportagens. O Ministério da Verdade, é onde ele aplicava a nova língua, uma linguagem que as pessoas vão ler e vão totalmente te achar bonzinho, vão quase que desvirtuar você em si. Então é uma linguagem feita para isso, construída para isso. Isso não é teoria da conspiração, porque eu citei na formação passada o Yuri Bezmenov, ele fala sobre a teoria da subversão, que não é teoria, né? Quase uma prática, é uma prática de fato, que é subverter realmente, subverter termos, subverter ideias, subverter filosofias e por aí vai. Isso vai totalmente contra a filosofia clássica que a gente estuda, que é a filosofia grega. Por exemplo, vou fazer um outro parênteses aqui, vou falar me perdendo nesse parênteses. Por exemplo, Sócrates, na antiga Atenas, ele chegava. A filosofia na época, vou dar um cenário mais ou menos um cenário da época. A filosofia na época era praticamente dominada pelos sofistas. Os sofistas é como hoje a gente talvez chamaria de sofisticados. Eram as pessoas que falavam bonito, pessoas que tinham uma boa linguagem, uma bela fala, elas encantavam as pessoas através da linguagem, e elas acreditavam chegar na verdade, na verdade de fato, através da linguagem. Aí até que surge um velhinho barbudo chamado Sócrates, que começou a debater com os sofistas.
Nenhum desses debates são registrados pelo próprio Sócrates. Ele em nenhum momento se importou em registrar o que ele fazia. Isso foi registrado pelo Platão, que era aluno dele. Então ele começou a debater com os sofistas da época, que, por exemplo, vou dar um exemplo, ele chegava com um sofista da época e falava assim: o que você acha que é a beleza? Aí o sofista, querendo impressionar, querendo chegar à verdade através da linguagem, do discurso, ele respondia quase que de fato: a beleza é quando minha casa está totalmente limpa, a beleza é uma bela virgem de 18 anos. Aí o Sócrates respondia: pera, mas você está me dando exemplos de coisas belas, mas não que é beleza de fato. Você não está me dando a definição da palavra beleza, o significado da palavra beleza, você está me dando exemplo. E era todo, e isso aí ia se desenrolando num debate até que a pessoa desistia e falava assim: ó, tenho que cuidar do meu filho lá, vou embora, tchau pra você. E ia embora. Porque não tinha para onde correr, as pessoas não pensavam em definição, em verdade. Tanto é que pouco tempo depois ele foi condenado à morte pelo grupo lá, não lembro, quase que os doutores da lei da época, de Atenas. Foi condenado à morte por ateísmo e por criação de novos deuses ao mesmo tempo. Ou seja, eles estavam pouco se lixando para a lógica de uma condenação. Eles queriam condenar ele, pronto, e condenaram. Ele tomou cicuta, ele por livre e espontânea vontade tomou cicuta, que ele falou assim: ó, se for para conviver aqui com vocês e ter que debater com gente assim, prefiro morrer mesmo, toma cicuta e morre. Aí eu trago uma outra reflexão que eu lembrei agora. Vocês conseguem imaginar o problema que seria, por exemplo, um mundo sem filosofia, talvez ali de Sócrates, Platão e Aristóteles? Por exemplo, Jesus vem ao mundo e fala: eu sou a verdade. Olha que frase, isso aqui é para você meditar um mês inteiro em cima dessa frase: eu sou a verdade. Um mês inteiro da tua vida assim, mas ainda você não vai pensar tudo. Eu sou a verdade. Olha que problema que isso poderia gerar se a gente não tivesse talvez uma filosofia para dar ali uma substância, porque isso poderia ser facilmente corrompido nas bocas e goelas de sofistas da época. Por exemplo, se essa corrente filosófica continua, o que poderia acontecer? Talvez a gente teria aí uma teologia da libertação lá atrás já, não hoje. Vai saber, a gente não consegue imaginar, né? Mas talvez poderia ser um problemão. Me perdi aqui de tanto parênteses que eu fiz. Voltando então. Então eles deslumbram, né, essa estratégia de domínio cultural. Aqui tem duas vertentes também, sobre como combater. Se o inimigo, se pessoas maléficas estão dominando a cultura, como que deve ser como que a gente deve se preparar, como que a gente deve combater essa guerra cultural que está acontecendo hoje atualmente? Aí tem duas vertentes. Eu pessoalmente não sei bater o martelo também qual seria a melhor opção, mas existem duas vertentes de que a gente deve sim entrar nessa guerra cultural, combater, ler livros, educar as pessoas à nossa volta, se for para fazer uso de meios intelectuais, que sejam meios intelectuais verdadeiros, né, que tenham importância, que se importam com a verdade. Então, entrar de fato na guerra cultural, você combater de volta. Se eles estão lançando livro, a gente vai lançar livro também combatendo. Se eles estão criando teses, a gente vai criar teses desmentindo eles. Então, essa seria talvez uma vertente de guerrilha cultural. E a outra vertente é de que a gente não deveria entrar nessa guerra cultural, porque ao entrar, a gente está entrando num território inimigo, do qual o próprio inimigo tem as regras, já está nesse debate há tempos e tem o total domínio da mídia, que a gente teria que conquistar ela ainda. Então, tem duas vertentes, não sei, e se recolher, né? Como você não pode entrar nessa guerra cultural, nosso dever como indivíduo é se recolher
tentar salvar a nossa alma e por sorte salvava uma alma à nossa volta. Existem essas duas vertentes. Bom, mas voltando, esse domínio cultural acontece de fato. Eles vão implementar isso no Brasil, principalmente a goela abaixo. Isso vai acontecer muito, principalmente por causa da teoria da panela de pressão de Golbery. O Golbery, na ditadura, ele vai falar que se a gente entrou numa ditadura militar, justamente quando aconteceu uma ditadura comunista, o que a gente pode fazer? A gente pode pelo menos dar a área da educação e a área da discussão universitária para o pessoal discutir, porque se a gente prender tudo ao mesmo tempo, eles se rebelam. Então a gente deixa uma área para eles ficar discutindo, uma área de liberdade, e justamente a área que não deveriam dar eles deram. E eles dominaram o país tanto na área da educação, na área da filosofia, na área universitária, na área jornalística. Vou citar alguns exemplos aqui que me veio em mente. Eu falei na formação passada sobre o Paulo Francis. O Paulo Francis é um jornalista que sempre foi comunista a vida dele inteira. No final da vida dele, que ele se desvirtuou de comunismo, viu tudo isso acontecer ao redor do mundo, a queda do Muro de Berlim, ele se desvirtuou, deixou de ser comunista, virou conservador, e a classe jornalística inteira deixou mão dele, mas ainda existia um respeito porque pertenciam à mesma classe de profissão. Mas depois que ele ousou falar do mensalão, ele foi literalmente escrachado por toda a classe jornalística do país. Todos os amigos que ele achava que tinha, todas as pessoas que ele achava que tinham algum respeito por ele, acabaram com a reputação dele, simplesmente por um jornalista falar de um escândalo de corrupção. Vejam vocês que absurdo. Mas a gente pensar nisso não é tão absurdo, porque no Brasil isso sempre aconteceu. No escândalo do mensalão mesmo, a população em si não deu muito a mínima para o que estava acontecendo. O Brasil foi fazer uma manifestação gigantesca, foi às ruas numa manifestação gigantesca. Depois de 10 anos que aconteceu o escândalo do mensalão, que é literalmente o escândalo do mensalão, para quem não sabe, é você comprar os votos dos deputados através de verba, ou seja, é você controlar o que vai ser aprovado ou não aprovado de lei no Brasil inteiro através de compra de voto. É praticamente você controlar o que pode e o que não pode no país. Então, isso acontece no Brasil até hoje. Vou ver se eu não fugi do assunto de novo. E uma vez dentro do sistema, uma vez que você está controlando o sistema, qual que é talvez uma das vertentes socialistas que mudaram de estratégia, que é o domínio, que é você desvirtuar algumas virtudes que a população já está acostumada, já pratica, né, já coloca em prática, você ir contra tudo isso. Uma vez que você está na política, você tem que dominar a política, dominar inteira, porque se você não domina ela quase que por completo, você não detém o poder total. Então, antes eles procuravam implementar uma ditadura para ter o poder total, de controlar tudo. Hoje, já que você não pode fazer uma ditadura que pega mal, as pessoas desconfiam e se rebelam contra você usa do capitalismo e usa da política. Então você se infiltra na política, porque se você detém o controle da maioria dos deputados, ou do presidente, ou dos senadores, ou da classe jornalística que vai discutir a política diariamente para a população acompanhar, você praticamente controla. Se você detém o controle, é quase como uma ditadura, é semelhante a uma ditadura, você controla todos. Então você vê, aquele meio de conquistar o poder continuou, ele só mudou, na minha humilde opinião. Lembra que eu falei que tem duas vertentes? Eu acho que tem diferenças, mas o objetivo continuou o mesmo. Ele muda a aparência dele, muda a estratégia que ele se apresenta, mas o objetivo continua o mesmo, que é a dominação. Porque uma vez dominando através de um partido só que comanda tudo, ou uma vez dominando
toda a política nacional que por consequência vai controlar o país, para mim também é uma dominação. Fala, Daniel, mas caramba, você está viajando, o Brasil é um país democrático, se eu quiser eu me elejo amanhã. Se elege, então. Fácil falar, né? Eu nem sei por onde começar. Como que para mim me eleger, para mim me candidatar, eu preciso me filiar a um partido. Mas se eu olhar todos os partidos existentes e olhar a pauta, os decretos, a pauta de cada um dos partidos e falar, todos esses partidos são ruins, eu não quero fazer parte de nenhum, eu quero me candidatar, mas eu não quero fazer parte de partido nenhum. Isso é possível? Não. Quem escolhe se isso é possível ou não? A própria classe política. Ou seja, é um ciclo. É um ciclo, que tudo acaba no próprio ciclo. Daniel, então se filie em algum partido e tenta se candidatar. Aí é que está. Hoje em dia, mesmo se você conseguir se candidatar, você fazer algo já é uma imaginação. A gente viu há pouco tempo um deputado que, por simplesmente discordar do Poder Judiciário do Brasil, foi preso. Ou seja, quer dizer que se eu me filiar a um partido, mesmo assim, fechando o olho, apontando para escolher um partido, me candidatar, me eleger, chegar na política e emitir a minha opinião, eu corro o risco de ser preso. Por quem? Pela própria classe política. Tudo vai girando em torno dela mesma. Eu anotei aqui, no Brasil existem 33 partidos. Se você considerar aqui, eu me inspirei no Pedro, tá, gente? Que trouxe os dados, eu me inspirei no Pedro, muito legal. Se a gente levar em conta a estratégia das tesouras, pelo menos vai ter um ou dois ali partidos que fazem uma falsa oposição a eles. De 33 partidos, 2 usam o nome de comunistas, 3 socialistas e 5 trabalhador, trabalhista, o operário, que é o proletariado, né, do Marx. Então, aí a gente vê que é complicado você discutir política, você entender a política, ou mesmo se você for uma pessoa muito bem intencionada, você vai lidar com poderes que a gente nem sequer faz ideia. Mesmo estudando, a gente não faz ideia. É complicado. Aqui na América Latina teve a resistência do Foro de São Paulo, foi criado pelo Lula em São Paulo, por isso que carrega o nome de Foro de São Paulo. A primeira edição foi em São Paulo, onde sentavam numa mesa redonda, como se fosse a Liga da Justiça ou a Liga da Injustiça. O Lula, Fidel Castro, comandantes das Farc. As Farc é um cartel de cocaína que domina a América Latina, PCC e etc. Então você imagina, caramba, então se a classe política, que na época o próprio presidente do Brasil, que teve 2 mandatos e depois mais 2 mandatos da Dilma, que dominavam a política, se esse tipo de pessoas sentavam com narcotraficantes internacionais para ditar a política, a gente começa a ter uma ideia do buraco que a gente se enfiou, a gente nem percebeu. Ou os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós também não perceberam, mas não basta, eu afirmo aqui, não tem como apontar um culpado. O Brasil ele sempre foi quase que injustiçado, é até engraçado falar, mas ele quase foi sempre injustiçado. O próprio Dom Pedro II foi expulso do Brasil pelo exército brasileiro, e não pensem vocês que ele foi expulso pelo exército brasileiro porque a população queria. Foi exatamente o contrário, ele foi expulso pelo exército e ele não voltou para o Brasil por medo da população entrar em guerra contra o exército por ele, porque ele falou, se eu voltar lá a população vai se indignar, comprar uma guerra contra o exército, vai morrer muita gente, então eu prefiro não ser mais o imperador do Brasil, ficar recluso na Europa aqui, com a minha família aqui de boa, do que ver sangue inocente correr ao chão por minha causa. Caramba, Daniel, mas como que isso aconteceu?
Como é possível? A gente tipo assim, a gente acha que tudo é complicado até você perceber a simplicidade da realidade. Por exemplo, como que você expulsa o imperador do Brasil, ou imperador do Brasil? Como que você expulsa ele do país dele? Simples. Você pega um comando do exército, lá sei lá, pega 20 homens armados, entra na casa dele de madrugada, acorda ele de madrugada, bota ele no navio e fala: você está expulso, acabou, está todo mundo dormindo. Quem que vai levantar para lutar contra você? Se era o próprio exército que fazia a segurança pessoal dele ou do palácio, acabou. Olha que simples, mas é simples. A gente acha que não, para ser tão simples assim não pode ser, é mentira, é falso, mas é isso que aconteceu, gente, no Brasil. A política começou com isso, com o Dom Pedro II sendo expulso, tendo a primeira a política sendo implantada de fato no Brasil, depois uma ditadura atrás da outra, um tomando o poder do outro, implantando uma nova Constituição, um passando a perna no outro, aí vem esqueci o nome dele, o Vargas, aí vem o Vargas, derruba também, faz uma Constituição só dele, aí depois ele é derrubado e vem outra Constituição, aí entra a ditadura militar, acaba com tudo, aí depois sai a ditadura militar, faz outra Constituição. Então a gente está nessa lenga-lenga aqui, ó, de política, e são sempre os mesmos. Eu vi uma entrevista do Arthur Weintraub, não sei pronunciar, nem entendo, né? Vou passar vergonha. Ele fala que quando ele entrou no Ministério lá da Educação, que nas primeiras reuniões ele começou a perceber que as mesmas pessoas que estavam discutindo com ele eram descendentes das pessoas do exército que tinham expulsado Dom Pedro II, eram as pessoas das mesmas famílias, com os mesmos sobrenomes. Ou seja, a gente é praticamente dominado por uma classe. Pouco importa se é política, se é rica, pobre, mas são as mesmas famílias. Elas vão usar do poder que está aí para elas. É a mente revolucionária. Lembra que eu falei que o demônio, talvez não, para mim foi mesmo de fato a primeira mente revolucionária que teve, e isso vai mudando de pessoa em pessoa, isso vai sendo implantado de pessoa em pessoa. É uma psicopatia por poder, você se rebelar a algo que está na sua frente, mesmo que esse algo à sua frente seja algo sagrado, seja algo bom, ou talvez você nem se importe, você nem pense no assunto se é algo bom ou ruim, você simplesmente se rebela. Por exemplo, no feminismo eles criaram quase que uma dialética própria. O Olavo de Carvalho tem um texto chama Dialética da Inveja. Você cria uma espécie, quase que um discurso próprio do feminismo. Então o próprio discurso vai te levando a criar uma personalidade. Qual que é essa personalidade? Uma personalidade de inveja. Ele faz uma piadinha aí para tirar um pouco de sarro das feministas, mas é quase isso. Que é a dialética da inveja. Você começa a ler muito feminista, começa a conviver com muito feminista, você vai começar a se ofender com quase tudo. Você sai na rua, você praticamente sente o dever de se ofender com alguma coisa. Pera, mas se o mundo está tão uma catástrofe a esse ponto, eu tenho que me ofender com alguma coisa, porque senão eu não estou sendo sincero com a minha ideologia interna. Então eu tenho que me ofender com alguma coisa. É a imagem que está lá fora, é um outdoor que está lá fora, é uma pessoa que passou na minha frente, ela me ofendeu de algum modo andando. Então por aí vai, onde entra as loucuras, que uma supera a outra na loucura, em seus devaneios. Mas aqui eu não quero passar uma mensagem de desânimo. Não quero que vocês se sintam desanimados. Lógico que quando a gente para ver toda a catástrofe que aconteceu no século passado, o século passado é conhecido como o século do genocídio, e talvez esse também, se a gente levar em conta, eu não tenho o número aqui, esqueci, Pedro, foi mal. Devia ter pego para trazer, ia ser legal. Eu não tenho o número aqui, mas tem um livro chama Aborto, contra o aborto, é do Jorge Scala. Ele dá número lá, tudo certinho, um advogado argentino, cara, muito bom. Ele dá os números tudo certinho lá, tal. Se a gente levar em consideração só o morticínio que acontece de aborto, é de explodir a cabeça.
cabeça. E as mortes que acontecem que não saem no noticiário, a gente vai ficar sabendo por pessoas que escaparam de ditaduras que existem até hoje, por exemplo, a ditadura chinesa, norte-coreana, que mais? Venezuela está aqui do nosso lado, Cuba está um pouco próximo da gente. Então são pessoas talvez que são mortas e a gente nem sabe, a gente vai saber quando alguém de lá escapa e vem contando a verdade do que acontece. E a classe política não leva isso em consideração. Por quê? Porque para eles pega mal. Se eles se sentissem, por exemplo, no dever de falar a verdade, por exemplo, o Lula, vou dar um exemplo aqui, não sei porque eu estou citando o Lula muito, nem deveria, mas enfim, por exemplo, o Lula, ele vê o que está acontecendo na Venezuela. Se ele se preocupasse em condenar o comunismo e apresentar um novo método aí de economia socialista, ele não pensaria duas vezes em condenar o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, condenar o partido de Cuba, falei errado, em condenar o partido de Cuba e apoiar a população, já que ele não quer um comunismo no Brasil, ele deveria condenar o que está acontecendo lá, certo? Mas é que tá, se o socialismo vem do comunismo ou são praticamente iguais com o mesmo objetivo, como que ele vai condenar o seu criador? Ele não vai condenar. Ele vai passar pano mesmo. Então toda a esquerda brasileira hoje está achando ruim com as manifestações das pessoas que estão saindo na rua em Cuba, se rebelando contra o partido, apanhando, sumindo gente do nada. Por exemplo, eu tenho um irmão que foi na manifestação, do nada ele não chega em casa, eu não vejo ele amanhã, não vejo ele depois, nunca mais vejo. Acabou. É simples. Porque você detém o controle. Então eles mudaram o método. E outra coisa que eu ia falar hoje sobre a estratégia socialista que mudou também. Antes eles enxergavam que a revolução só viria pelo próprio proletariado, que seria o trabalhador braçal, aquele cara que fica com a pá inchado o dia inteiro, seria por aquele cara. A burguesia que o Marx fala no Capital, a burguesia na verdade são os comerciantes. Então ele achava que a revolução só viria através da mão do proletariado. Como isso mudou, o Gramsci é o principal que vai falar isso aqui, a própria classe média, o proletariado, que é o cara que trabalha, ele próprio abomina qualquer tipo de controle de liberdade, qualquer tipo de controle da fala, ele abomina isso. Então o que ele fala? A classe média, o proletariado, ele se emburguesou, ele se emburguesou. Então ela não serve mais para a revolução. Onde a gente tem que buscar então mãos para causar uma revolução contra o poder que está aí e tomar o poder para si? O lumpen proletariado, que é o baixo proletariado. Aí a gente vai ver talvez um comunismo, um socialismo contemporâneo, aí que vai começar. Por exemplo, o que é o socialismo contemporâneo ou conservador, entre aspas? Seria, por exemplo, Cuba. Cuba é um bom exemplo. Che Guevara e Fidel Castro, eles abominavam qualquer espécie de gay, lésbica, sei lá. Marx diziam que ele tinha um exílio preconceito com o judeu, ele tinha um horror a judeu. Eu não vou falar isso com total certeza, porque dizem que isso não está na biografia dele que está impressa, mas sim nas cartas pessoais que ele trocava com os amigos de partido. E eu não tive a oportunidade de ver essas cartas, então não afirmo com certeza. Duvidem de mim, mas fontes que eu já vi de escritores afirmam que Marx, nas suas cartas pessoais, sim, seria antissemita, tinha horror, tinha um ódio gigantesco por judeus. Então isso o Gramsci pega toda essa tese, toda essa influência e fala, já que a classe média, o proletariado se emburguesou, não quer mais saber da revolução, que se ela está tirando proveito da economia, ela está se ficando mais rica, conforme os anos passam, ela trabalha menos e ganha mais, ela tem uma qualidade de vida melhor, mesmo ganhando pouco, tá? Por exemplo, a gente hoje tendo uma casa, mesmo que simples, a gente goza de prazeres que nem o imperador de Roma tinha. A privada, a televisão, saneamento básico dentro de casa, água encanada, tudo isso, a gente tem isso facilmente.
Então ele fala que a classe média se emburguesou e ela se encantou com os prazeres providos pelo capitalismo, porque esse modo de escolha na economia encantou a classe média. Então ele fala que a classe média se emburguesou e a gente deve buscar meios de massa popular, de alcançar o poder em outros lugares. Por exemplo, ele vai falar que é um looping proletariado, que é bandido, cafetão, sei lá quem mais, assassino, pedófilo, assaltante, estuprador, tudo isso. Então, justamente por isso, por essa influência na nossa política, isso são pensadores que regiram a nossa política atual. Então, exatamente por isso a gente sente a sensação, a gente vê no nosso dia a dia, eu principalmente, cara. Eu tive um episódio recentemente na minha família que a gente se sente indignado, porque a gente sabe o nome, cara, tudo, endereço do bandido que cometeu um crime e nada acontece com ele, nada. Mas se você provavelmente fizer alguma coisa contra um bandido que entrar na sua casa, não é nem a família do bandido que vai te processar, é o próprio Ministério Público que vai atrás de você. Ou seja, talvez a família do bandido, sabendo que ele é um bandido, não se sente na situação de exigir algo de você. Porque não, se ele entrou lá para causar algum mal, tá certo daquela família se defender, por exemplo, reagir ao assalto, dando um exemplo aqui. Mas o Ministério Público acha isso um horror. Quem que elege as pessoas do Ministério Público? Os próprios políticos. Então, é uma autofagia. Eles se alimentam, eles escolhem quem estão lá, eles permitem e não permitem quem vai entrar lá. Então, tudo vem da política. Então, isso influenciou também a nossa política, essa ideologia de cultuar e passar um pano, passar a mão na cabeça de bandido. Isso não é à toa, isso é uma ideologia. Eles são o meio da revolução. Por exemplo, se a gente pensar no PCC, o primeiro comando capital, os bandidos que pertencem a ele, a gente viu que esses tempos vazou um áudio lá de um chefe do PCC, não sei se é assim que fala, um chefe do PCC falando assim, na época do PT a gente tinha altos diálogos, tinha uns diálogos cabulosos com os caras do PT lá. Isso não é sem querer, eles não estavam falando com o PCC para converter eles a um lado bom da força, como se fosse Star Wars. Não, que eles estavam realmente negociando coisas. Lembra que eu falei que o Lula sentou com um narcotraficante internacional para reger a política do nosso país? Isso não é à toa. Eles enxergam no bandido, no estuprador, no pedófilo, eles enxergam neles um meio para a revolução. Porque a gente que é a classe a gente que é a classe média, a classe mais pobre, a gente tem horror à revolução. Falar de revolução comunista pra gente, a gente tem horror a isso. Por quê? Principalmente a gente que tem fé, viu? A pessoa que tem fé, se ela ajoelha perante Deus, ela não ajoelhará. É o verbo mais que perfeito. Eu adoro esse verbo. Uma pessoa que ajoelha perante a Deus, ela não vai se ajoelhar perante um partido ou perante um Estado. Então ela é um perigo. Então ela deve ser rebaixada assim e deve se achar um outro meio para a revolução. Então a política ela vai criar regulamentos, eu até coloquei aqui, ecológicos, tributários, armamentistas, penais, culturais, de todas as espécies que vocês imaginarem. Por exemplo, hoje a gente tem mais de 500 deputados que são eleitos. Vocês imaginem se cada um desses deputados aprovarem uma lei para regulamentar alguma coisa. Que caos iria virar no nosso país com tanta lei assim a dar com pau? E é o que eles fazem. Mas isso que eu ia falar é exatamente o que eles fazem. Por quê? Eles estão há anos fazendo uma lei atrás da outra, aplicando na sociedade, atravancando e complicando tudo. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países que mais tem advogados no mundo? No mundo. É o Brasil. Porque para tudo você precisa de um advogado. Para tudo você precisa de uma pessoa, uma assessoria contábil para fazer as coisas. Porque tudo se tornou tão complicado que você precisa de pessoas assim para te auxiliar em tudo que você faz.
tudo. Carro, você comprar um carro, uma casa, é papelada, é todo aquele trabalho gigantesco. E na verdade tudo deveria ser simples. É um papel, assinou, acabou, tchau. Não existe mais. Mas tudo é intencional. Por quê? Se você cria tanto regulamento assim, eu até notei a frase, essa frase que eu acho sensacional. Olha que com tantos regulamentos, todo cidadão brasileiro é fora da lei em algum sentido. Portanto, quem está no poder, basta escolher quais desses cidadãos serão punidos ou não. Você acabou de subjugar toda a população que está abaixo de você e elas nem perceberam. Se você percebe, você não serve mais para a revolução. O objetivo é realmente você não perceber. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui, senão eu já vou para os finalmente. E uma outra, para finalizar, eu ia dizer aqui que no começo da formação de hoje eu comecei a falar sobre Sócrates, aquela coisa da filosofia, de tentar chegar à verdade, ou tentar enxergar a verdade de algum modo. E como a gente vê hoje em dia que a linguagem ela é muito usada ideologicamente, a gente talvez precise ou necessite estudar nesse sentido para fazer o caminho inverso. Por exemplo, se eles desvirtuam uma palavra, por exemplo, liberdade ou justiça, por exemplo, pode ter certeza, o que eu tenho a sensação de que seja a palavra justiça, o ministro Dias Toffoli do STF tem uma noção totalmente diferente da minha. Ou se ele tiver uma noção semelhante à minha, não é o que ele aplica. Então, dane-se a verdade. É o que ele acha e por isso. E para a gente não cair nas armadilhas do noticiário, a gente deve estudar isso, se a gente quiser, se a gente sentir que deva estudar, para fazer o caminho inverso. Já que eles estão desvirtuando as palavras, vamos tentar descobrir quais são os verdadeiros sentidos, os verdadeiros significados dessas palavras. Por exemplo, eu creio que todo mundo que está aqui presente ou que está acompanhando aí já tenha proferido a frase "eu te amo". Acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria. Pelo menos para o seu pai e para sua mãe, fale, fale, por favor, Vocês já pensaram no real significado de amor? Essa palavra tem que estar na nossa mente. Amor. O que é amor? Para mim, quando eu falo amor, a palavra é Jesus. Para mim vem Jesus. E a gente deve aplicar talvez isso a muita coisa do que a gente usa. Lembra que Sócrates fazia isso, por exemplo, com a palavra beleza, ele fazia com a palavra justiça, ele fazia isso com muita coisa, que ele vai tentando te tirar, que você está tão envolto numa redoma, numa redoma que te ofusca de enxergar a realidade. Por exemplo, os sofistas, que enxergavam um discurso, um meio de chegar à verdade. Você chega nessa pessoa e fala: o que você enxerga como? O que você definiria a palavra liberdade? A liberdade para mim é poder fazer o que eu quero. Aí você vai começar tirando isso dele. Mas espera, se você faz o que quer, isso é liberdade, mas se você se infringe a liberdade do outro, isso também é liberdade? Como que você discute isso? Ela vai começando a sair daquela redoma que ela se encontrava. Por quê? Ela nunca parou para pensar nisso. Que talvez seja até desconfortável para ela ter que pensar nisso. Não é talvez um mau caratismo da pessoa que não queira saber o real significado das palavras que ela usa, mas talvez seja desconfortável para ela. Um paradigma que eu trago aqui é de que sim, como foi falado na formação sobre a Revolução Protestante, a gente vive num mundo que caminha assim para o caos, ladeira abaixo praticamente, porque numa sociedade virtuosa ou moral ou bem educada, não é todo mundo que deveria ser bem educado. Por exemplo, a sociedade de Atenas, muitas pessoas eram bem educadas, mas tinham vários intelectuais, mas a gente vai pensar, toda a população de Atenas era inteligente, era virada nos livros, ficava estudando? Não.
eram alguns, mas a sociedade em si era uma sociedade moral, ou às vezes se importava com uma boa cultura. Se a gente for ler a Ilíada ou a Odisseia e pensar que aquilo era mostrado ao povo, cantado ao povo e gesticulado ao povo em público, a gente vê que eles tinham uma cultura gigantescamente maior que a nossa. Gigantescamente, naquela época. A gente não consegue, por exemplo, hoje eu quero mostrar para o meu filho ou para a minha filha o que é talvez um teatro, o que é uma encenação. É difícil você encontrar. Eu vou levar ele aonde? Vou levar ele um bom músico, um virtuoso na música. Vou levar ele aonde? Complicado, né? Então a gente vive sim numa sociedade que caminha para o caos, porque a sociedade em si, toda a sua cultura, ela não reflete algo belo, ela não reflete algo intelectual, ela não reflete algo cultural do lado positivo. Então a gente, só por esse aspecto, a gente já nota que a nossa sociedade sim está bem descompensada nesse sentido. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu agradeço a presença, espero que nenhuma das minhas palavras tenha sido mal compreendidas e que não tenha passado nenhuma inverdade para vocês.